Deuteronômio capítulo 6, leremos a partir do versículo 1 até o versículo 9, e assim diz a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E a escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Santo Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui reunidos em tua casa, prestando um culto a ti, Deus. Que o Senhor receba todo o nosso louvor e a nossa adoração, e todas as palavras, canções e orações que foram externadas aqui, Pai, de fato, sejam voltadas para somente o Senhor. E agora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, assim como o Senhor me confrontou por meio desta palavra, que saiamos daqui, ó Deus, entendendo a responsabilidade que o Senhor tem dado a nós, como igreja do Senhor, que sejamos sal da terra, luz do mundo e discipuladores, falando sobre o amor de Cristo Jesus. Que o teu Espírito nos faça compreender aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Dia das Crianças surgiu em 1924, quando um deputado chamado Galdino do Valle Filho propôs uma lei para instituir a data no dia 12 de outubro, durante o terceiro Congresso Sul-Americano da Criança. Foi feito um congresso voltado para poder falar sobre a vida da criança. E o objetivo que era desses congressos, e que foi feito esse congresso, o objetivo era de promover a reflexão sobre a proteção e o desenvolvimento infantil. A data, ela não se popularizou naquele período, mas 30 anos mais tarde, ela começou a se consolidar como um dia de presentes para dar às crianças. Após uma campanha publicitária de uma empresa muito conhecida, fabricante de brinquedos, chamada Estrela. Talvez alguns irmãos aqui mais antigos devem lembrar do tema, até mesmo que eles estavam trazendo essa propaganda, Semana do Bebê Robusto. Era a ideia de que os bebês pudessem ser publicados, nacionalmente falando, por causa dessa propaganda. E depois, uma outra parceria com uma outra empresa acabou se transformando o dia de 12 de outubro em um dia importante, um evento comercial para o Brasil inteiro. Mas apesar da popularização comercial, a gente observa que o objetivo original da data é conscientizar a sociedade sobre as condições da vida das crianças, garantindo a elas que cresçam com saúde e com qualidade de vida. E de acordo com uma declaração, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, declara que toda criança tem direito à alimentação, tem direito à educação, saúde, lazer, liberdade e bom ambiente familiar e na sociedade.
Elas devem ser protegidas da discriminação, da exploração, da violência e da negligência. Esse desenvolvimento infantil, ele pode ser assim baseado em 3 pilares principais para o cuidado com as crianças: vínculos afetivos estáveis, saudáveis; em segundo lugar, ambientes seguros e protegidos; e em terceiro lugar, que tenham uma boa nutrição, que tenham uma nutrição adequada. Veja, queridos, que o fim principal, o objetivo de instituir este dia para lembrarmos sobre o Dia das Crianças, é uma coisa muito interessante e importante para nós. Mas nós podemos perceber, e quero que você possa refletir comigo sobre isso, como as coisas mudam com o passar do tempo. Como as coisas podem ser distorcidas com o passar dos anos. Uma data que foi criada para nos conscientizar a respeito da importância do desenvolvimento da criança em todas as esferas da sua vida, a questão do cuidado do ser da criança, acabou passando os anos e distorcendo essa ideia, e foram trocados pelos valores de consumo. Foram trocados pelos valores da ideia de você ter mais as coisas. A criança que tem mais coisas é uma criança que talvez é mais beneficiada e abençoada. Será? Atualmente, o Dia das Crianças é muito mais lembrado como um dia para dar presente a elas e brinquedos caros, muitas vezes, do que é lembrado como um dia de se importar pelo bem-estar da saúde da criança, procurando sempre melhorar o desenvolvimento, tanto na esfera educacional, social, familiar e, por que não dizer, na esfera espiritual. Poucas pessoas têm falado a respeito disso. Poucos lugares têm dado, de fato, atenção para com a atividade das crianças. E, muitas vezes, o que nós temos visto é que, mais tarde, quando nós abrimos os olhos, já não tem mais o que fazer. A gente tem percebido que as coisas, com o passar do tempo, elas vão perdendo o sentido daquilo que foi criado, e acabamos colocando uma outra coisa que possa nos favorecer ou nos beneficiar naquele exato momento. Esta é a realidade que nós estamos vivendo em pleno século XXI, meus queridos. Hoje existem muitos caminhos nos quais nós achamos que podemos andar, achamos que estamos vivendo o caminho certo, mas que, na verdade, pode nos levar para um caminho totalmente longe de Deus. Pode nos levar para caminhos totalmente distantes da presença de Deus. E nós sabemos que só existe um caminho que nos leva para a direção correta. Só existe um caminho que nos leva para uma direção correta, perfeita e eterna, que é Cristo Jesus. Como nós conhecemos aquele texto bem famoso, Jesus dizendo em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se não ficarmos atentos, queridos, nós somos facilmente enganados e levados por vários caminhos que hoje existem, que nos levarão a um caminho que não é na presença de Deus. Se nós não ficarmos atentos, facilmente nós seremos enganados por vários outros caminhos, que não nos levarão ao caminho da cruz. E quando nós paramos para pensar sobre isso, se nós não tomarmos cuidado também, ou não fizermos alguma coisa, as nossas crianças poderão caminhar outros caminhos que não os levarão à eternidade. Nós precisamos pensar e refletir o que as nossas crianças estão aprendendo hoje em dia. Eu acredito que esta preocupação, queridos, deve bater na nossa porta. Quem está ensinando as tuas crianças? Quem você está ensinando
para que possa crescer e viver uma vida debaixo da graça do nosso Deus. Você que não tem filhos, o que você está aprendendo hoje em dia? Está te levando para um caminho eterno? Ou um caminho de muitas distrações e que talvez você não sabe nem por onde você está andando? Essa preocupação sobre o ensino, eu acredito que era a preocupação de Moisés também para com o povo de Israel. Moisés, com seus 120 anos, estava chegando ao final da sua jornada, e por obediência, tirou o povo de Deus da terra do Egito, e com sabedoria, a sabedoria do alto e muita longanimidade, ele liderou o povo de Israel para passar pelo deserto. Mas, por causa da desobediência, por causa da murmuração, por causa da descrença, por causa de deixar de confiar no Senhor, o povo de Deus passou por esse deserto por longos anos. Longos anos. Anos penosos e anos longos, que pareciam que não ia terminar. 40 anos. E como a forma de aprendizado, toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, só ficando a nova geração que nasceu no período da peregrinação do deserto. E agora, com vistas para a terra prometida, nas planícies de Moabe, mesmo impossibilitado de entrar na terra, justamente porque desobedeceu uma ordem de Deus, Moisés, mesmo assim, se preocupa com a questão da vida espiritual do povo de Israel. Mesmo assim, diante da sua preocupação, Moisés intercede pela nova geração, dando instruções e conduzindo aquele povo para obedecer a Deus e herdar a terra prometida. Esse era o contexto do qual foi criado o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, ele serve para poder repetir e contar a história que Deus fez na vida do povo de Israel. E assim, Moisés, ele vai recapitular, ele vai repetir, ele vai recontar como Deus tirou o povo da escravidão, para que eles possam, naquele momento, herdar a terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Tudo isso, queridos, para que aquela nova geração pudesse firmar os seus passos em Deus, e assim como seus pais no passado, eles pudessem gozar da presença do Senhor. Eles precisavam aprender o que aconteceu no passado para enfrentar o futuro. E isso faz nós pensarmos um pouco sobre o contexto da nossa vida hoje, trazendo para o tempo presente. Quem está ensinando a sua criança? E essa sua criança, ela pode ter mais de 10 anos, tá bom? A sua criança pode ter mais de 20, 30, 40 anos. Quem está ensinando a sua criança? Quem estão cuidando da nova geração? Deus nos chama, queridos, para uma responsabilidade que nós não podemos terceirizar para ninguém. E eu quero trazer aqui uma parte dos versos de sabedoria do livro de Provérbios, Provérbios que nós conhecemos, Provérbios 22, versículo 6, como o tema da nossa reflexão. Ensine a criança no caminho que deve andar. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Como nós podemos ensinar a criança no caminho que deve andar? A primeira coisa, guardando a palavra de Deus. Moisés, sabendo que a sua hora estava chegando e que ele precisava instruir o povo, a nova geração, para que eles pudessem priorizar as coisas mais importantes da vida deles. Pois ele aprendeu a andar com Deus ao longo da sua vida. Então ele sabia que a nova geração precisava saber por onde andar, por onde caminhar. Ele sabia que a nova geração estava prestes para entrar numa terra
que era desconhecida para eles e que eles precisariam manter os olhos fixos em Deus e não se distraírem por outros caminhos, não se desviarem do caminho do Senhor, porque ali haviam outros povos. Então Moisés estava educando a vida espiritual do povo. E isso aqui, queridos, é muito importante para nós pensarmos sobre isso. A fé em Cristo Jesus, ela não aparece do nada na nossa vida. Ela precisa ser compartilhada. A fé em Cristo Jesus, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser vivida, ela precisa ser publicada. Mas para que isso aconteça, ela precisa ser guardada. Observe os versículos primeiros. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas por possuir. Versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. E ainda no verso 6 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Moisés queria mostrar a importância de conhecer a história do povo de Deus, saindo do Egito até aquele momento em que eles estavam ali presentes, prontos para entrar na terra prometida. Eles precisavam valorizar e desfrutar das bênçãos que Deus já havia derramado sobre a vida daquela nova geração. Eles precisavam saber o que estava acontecendo. Não sei se você tem esse costume, mas às vezes em casa a gente acaba fazendo isso com as crianças. Você chega perto da criança, do filho, e você presenteou ela com alguma coisa, ou deu algum alimento diferente do que o normal, e você fala assim: sabe, filho, quando eu era criança, eu não tinha essa oportunidade que você tem hoje, esse privilégio que você tem hoje, mas graças a Deus que você tem. Normalmente nós fazemos isso, não é verdade? Mas Moisés, ele queria dizer para o povo, para a nova geração, mais ou menos isso. Sabe, essa terra que você está pronta para entrar, foi Deus que tirou vocês lá atrás, para que vocês pudessem desfrutar das maravilhas que Deus está proporcionando para vocês aqui. Nós precisamos guardar no coração e compartilhar para os nossos filhos. Na vida espiritual, queridos, para nós instruirmos melhor os nossos filhos, Deus ordena que a palavra dele deve estar em nosso coração primeiro. Cabe a eu e você a buscar em Deus sabedoria para poder de fato guiar os nossos filhos. Muitas vezes nós achamos que os nossos recursos, que as nossas finanças, que o nosso trabalho vai fazer com que a nossa criança cresça na presença de Deus, e não é. Nós precisamos guardar a palavra de Deus e compartilhar para as nossas crianças, para que elas possam de fato andar nos caminhos do Senhor. A gente sabe que a forma mais poderosa do ensino e educação é através do exemplo. E cabe a nós, meus queridos, cabe a nós, a buscar diante do nosso Deus força, sabedoria para ensinar as crianças. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas lutas, apesar dos nossos deslizes, dos nossos defeitos, nós precisamos usar aquilo que Deus tem dado a nós e dar para as nossas crianças, para que elas possam crescer debaixo da graça do nosso Senhor. O aprendizado, ele acontece primeiramente no contexto familiar, nas atividades cotidianas e mais simples da nossa vida, é que as crianças aprendem a andar nos caminhos de Deus. Um teólogo, pastor luterano, no tempo do nazismo, muito conhecido por nós, Dietrich Bonhoeffer, ele traz uma frase muito importante para nós pensarmos: o lar é a primeira igreja da criança e os pais são os primeiros sacerdotes. Como o pastor Durval aqui colocou, o sacerdócio universal. Todos nós fomos chamados para adorar a Deus, mas também todos nós fomos chamados para pregar sobre Cristo Jesus às pessoas, principalmente para os nossos filhos. O outro pastor também, que há pouco tempo faleceu, no mês passado, Woody Balkan, ele traz uma frase que
machucou muito a minha vida, a minha pessoa. Ele diz o seguinte: não podemos esperar que os nossos filhos vão além do nosso exemplo. Se as crianças não me veem passando tempo com a palavra de Deus, elas provavelmente farão o mesmo. Traz uma ideia de que o que elas veem, elas copiam. Se talvez elas não estão buscando a palavra de Deus, é porque nós não estamos fazendo o nosso papel. Se elas não têm prazer de se debruçar na palavra do Senhor, estar à igreja de Cristo Jesus, talvez é porque nós não estamos juntos, dando exemplo para elas. Deus, ele precisa ser evidenciado através da vida dos pais. E foi por isso que Deus criou o homem e a mulher, o pai e a mãe, para que juntos possam instruir a sua família, a sua casa. Nós estamos vivendo em um tempo, meus queridos, que muitas vozes e muitos caminhos que são os nossos concorrentes querem atrair a mente e o coração dos nossos filhos. Não sei se você tem prestado atenção, mas as mídias hoje tem muita coisa boa, mas se você não cuidar, se você não administrar, talvez elas estejam ouvindo vozes, outros caminhos que talvez não são os mesmos caminhos que você queira que ela esteja junto. Cabe a nós a cuidarmos do coração dos nossos filhos, e para isso precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. A Mary hoje falou uma coisa muito importante para nós hoje pela manhã, no culto do bebê. O que a igreja faz é apenas reforçar o que você, pai, que você, mãe, ensina em casa. Muitas vezes nós pais fazemos o contrário. Vou levar você lá para a igreja para que você possa aprender a palavra de Deus. Não é assim. Não é esta a motivação que você deve ter. Você precisa trazê-la para que ela possa se preparar mais, mas antes ela precisa ter o contato com a palavra de Deus na sua própria casa. A primeira formação espiritual de uma criança não começa na EBD, na Escola Bíblica Dominical ou na igreja, mas ela deve começar dentro da própria casa. Em segundo lugar, ensine a criança no caminho que deve andar. Você precisa experienciar a vida com Deus. Essa palavra experienciar é algo muito interessante para nós pensarmos. Ela tem a ver com sentir, conhecer e viver uma experiência. E quando eu leio esses versículos aqui, me traz a ideia de que Moisés está querendo dizer isso para a nova geração. Quer que eles entendam, quer que eles sintam, quer que eles conheçam, quer que eles vivam essa experiência de andar com Deus. E em diversas maneiras eles precisam falar sobre a vida com Deus, seja sentado, seja andando, seja deitado, ou seja levantando, como o próprio texto aqui traz para nós, versículos 7 a 9. Perceba que eles devem estar experienciando dia a dia a vida com Deus. E é interessante quando nós lemos esse texto, versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado à tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. E é interessante essa palavra inculcar, traz a ideia, né? Ou seja, a definição dessa palavra é aguçar, afiar, aprofundar, fazer com que a pessoa possa gravar aquilo, e através dos sentidos, através dos estímulos, através das repetições que vão formando o caráter de uma criança. E é nesse sentido que Moisés está falando aqui. Seja ao redor de uma mesa, seja levando para a escola, seja na hora de um banho, e não sei se você na sua casa, mas na hora do banho é o momento das perguntas mais teológicas que eu já vi lá. Às vezes eu sou frio quando eu vou dar banho nas crianças lá. Começam a teologar, eu falo, essa eu preciso falar com o pastor Durval. Mas é essa ideia de você experienciar, de você viver dia a dia a vida com Deus, com as crianças. Moisés, ele estava preocupado com isso. E por isso que ele, de uma forma muito incisiva, ele trabalha com essa ideia, inculquem nos teus filhos
afiam para que eles possam penetrar. Gravem para que eles possam saber isso sem precisar correr atrás. No tempo de Jesus Cristo, os judeus eles levaram à risca essa instrução aqui, queridos. Eles adotaram uma interpretação mais literal do texto, dessa passagem, e eles faziam de uma forma muito lúdica, vamos dizer assim. Eles pegavam e amarravam uns trechos, né, do pergaminho, por exemplo, da lei, colocavam nos braços e colocavam na testa. Era uma caixinha. No versículo 8 vai falar sobre isso. Eles gravavam nos batentes da porta, também o texto está dizendo. E é interessante quando nós pensamos isso. Para eles, os judeus, o desejo de Deus era que a lei ela pudesse de fato controlar os atos com aquilo que eles faziam e os desejos com aquilo que eles viam também. Essa era a ideia que eles queriam trazer. Eles usavam os filactérios, e que é um pequeno estojo de couro, onde se guardam essas tiras, para que eles pudessem ali repetir aquilo. Alguns momentos do dia, eles deveriam ali recitar isso. E é interessante que era uma forma para que eles pudessem gravar. Eles tinham que recapitular, eles tinham que estar sempre voltando no ensino. E isso é uma coisa importante para nós. A lei perto dos olhos e do seu coração. Por isso que eles colocavam no lado esquerdo, para que ficasse perto do coração, e colocar na mão, para que eles pudessem se lembrar disso, e amarravam, e colocavam na testa, por frontal, como o texto está colocando ali para nós. Eles fizeram desta forma, de forma literal. A ideia de poder, de fato, enfatizar a importância de andar com Deus, experienciar a vida com Deus. E olha, quando a gente vai lendo esse texto, a gente percebe, queridos, que não é fácil. Não é fácil cuidar de crianças, não é fácil cuidar dos filhos. Eu agora estou aprendendo isso, com 2 crianças em casa. A gente sente na pele o que é cuidar de crianças. De fato, é cansativo, é trabalhoso, é custoso. Mas quão abençoado é quando nós vemos o presente que Deus tem dado a nós. E esse presente que foi dado a nós não é nosso. É por isso que nós precisamos cuidar bem, porque é do Senhor. E o Senhor nos deu esse privilégio e a grande responsabilidade de cuidar, de educar, de criar, para que eles continuem andando no caminho do Senhor. Este deve ser o nosso maior investimento, queridos. Eu não sei qual é o investimento que você tem hoje, mas se talvez o seu investimento não for o seu filho, a sua criança, talvez você está investindo no momento e na hora errada, e com a pessoa e o lugar errado. Não podemos terceirizar o papel que é nosso. Somos embaixadores do reino e temos a missão de encaminhar as nossas crianças, ou melhor, as crianças de Jesus, para o reino de Cristo Jesus, o reino de amor e o reino de salvação. Mais uma vez, Wood Balkan, ele traz uma frase muito interessante num livro chamado Família Guiada pela Fé. Eu não li todo esse livro, mas eu achei muito interessante a fala dele. Ele diz: se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos e etc., mas não criam para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram. E quando eu olho para isso, e aqui eu quero que você saiba que não é errado nenhum momento de você criar os seus filhos para que eles possam se tornar bons profissionais. Nunca é errado isso. Mas talvez nós estamos investindo muito da nossa vida em lugares que não vão durar para sempre. Em vez de nós investirmos em coisas que vão durar para sempre.
como a vida de uma criança. O maior investimento que nós podemos fazer para os nossos filhos não é colocando numa escola particular, não é colocar em uma melhor faculdade, não é deixar na melhor instituição de ensino, não é poupar o seu filho de trabalhar cedo para priorizar ele mais tempo para estudar e ter uma boa profissão, não é dando a ele um carro ou já pensando em dar uma casa, um terreno para que eles possam morar. Tudo isso é interessante e tudo isso é muito bom, e se você tem condições, se você tiver condições para dar isso para o seu filho, faça isso de fato. Mas isso não é essencial. Isso não é prioridade. O maior investimento que você pode dar e fazer pelo seu filho é investir tempo com ele para falar sobre o reino de Deus. É ter tempo com ele, com a sua filha, e falar sobre assuntos eternos. Em Marcos, capítulo 8, versículo 33, Jesus ele fala sobre isso, falando com a multidão e com os seus discípulos. Ele disse que o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ensina a criança no caminho que deve andar. Tem a ver com guardar a palavra de Deus, experienciar a vida com Deus e, por fim, amando a Deus, acima de todas as coisas. Versículo 3 e 5, que está no centro desse texto que nós lemos, Moisés aqui ao final da sua vida, ele quer deixar claro para a nova geração que a coisa mais importante que eles precisam guardar no coração deles, que eles precisam passar adiante para os filhos e os filhos dos filhos deles, era sobre o amor de Deus, sobre o que Deus tem feito ou fez na vida deles, o quanto Deus os amou, e por esta razão que eles deveriam amar a Deus, eles deveriam de fato se entregar ao Senhor, e é isso que Moisés aqui explicou com eles, que eles deveriam fazer. Amar e transmitir esse amor, nos versículos ali, ouve, versículo 4 e o versículo 5, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Perceba, queridos, que esse texto, ele se tornou um hino para a comunidade judaica. Esses versículos são conhecidos como o Shema. Tem a ideia, a palavra significa ouve, escuta. E eram recitados esse Shema diariamente como um credo para os israelitas. E a ideia aqui era exatamente deles lembrar que eles deveriam amar ao Senhor. Mas antes disso, saber que o Senhor é o único Deus. O Shema, ele pode ser chamado ou conhecido como o coração da fé de Israel, uma confissão diária de fé que fazia parte do povo de Deus para lembrar a história, e isso deveria ser gravado na mente e no coração deles. Mas o Shema também, ele vai além de ouvir, ele é muito mais do que escutar as instruções ou escutar ali um som. O Shema ele tem a ver com prestar atenção, ouvir para obedecer. Não sei você, mas quando eu era criança, quando minha mãe falava assim, menino, presta atenção, você ficava já não falava, presta atenção, menino, estou falando com você. E é mais ou menos essa a ideia do Shema. Presta atenção, obedeça, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Shema. Entenda isto. É importante a gente pensar que Moisés está chamando o seu povo não somente para ouvir aquilo que ele tinha para falar, mas ele queria que o seu povo ouvisse ao ponto de obedecer à vontade de Deus. E a vontade de Deus é fazer ele conhecido, é fazer com que ele possa ser de fato o único Deus.
E por que Moisés está falando isso? Porque lá na terra prometida, haveriam outros deuses, haveriam outros ídolos. E para quem você vai? Somente a um Deus você deve adorar. Era isso que Moisés queria dizer. O único Deus, o Yahvé, o Senhor teu Deus. Não existe outro. Você vai ouvir sobre outros, mas não é o mesmo Deus que o seu. Era isso que Moisés queria dizer. Trazendo isso para nós hoje, diante de tantas vozes, diante de tantos caminhos, hoje nós precisamos reafirmar isso também no nosso coração, que só existe um Deus na nossa vida. Diante de tantos falsos deuses e ídolos modernos, como o dinheiro, poder, prazer, vaidade, a exaltação do ego, o sucesso, muitas vezes nós somos tentados a nos esquecer quem é o nosso Deus. Todos nós somos sujeitos a sermos levados por outros deuses da nossa vida. E é por isso que nós devemos lembrar do Shema. Ouça, Israel. A idolatria hoje, queridos, ela tem muitas faces. Nós precisamos reconhecer quais dessas faces nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Essa é a luta nossa, diária, diante dos nossos pecados, diante dos deuses que nós mesmos fazemos. Precisamos lembrar que andar no caminho é amar a Deus acima de todas as coisas. E nem que essa luta nos faça cansar. A gente não pode desistir. Não pode. Porque se Deus ele nos deu esta missão, nós devemos ir até o fim, porque Ele está conosco. E por isso que Moisés apresenta instruções práticas importantes para a nova geração, aprender a viver na terra prometida. Eles deveriam dar testemunho, experienciando com a vida de que o Senhor nosso Deus é o único Deus e o Deus verdadeiro. Tinham que amá-lo acima de todas as coisas e guardar a palavra de Deus. Queridos, esta é a nossa missão para com as nossas crianças. Talvez se você não tem criança, essa é a sua missão, de cuidar das crianças que estão aqui. Essas são as crianças que você tem na sua família, com seus irmãos, seus tios, seus avós. Às vezes tem crianças que não têm um pai de verdade, e o pai está vivo. Tem crianças que não têm mãe de verdade, a mãe está viva. E aí talvez você que está vendo isso, é Deus que quer que você pegue essa criança e instrua ela a andar no caminho do Senhor. Não pense que essa mensagem não é para você somente, porque você não tem uma criança. Mas cuide das crianças que Deus tem colocado à sua frente. Ensine o caminho que ela deve andar, guardando a palavra de Deus, experienciando a vida com Deus e amando a Deus acima de todas as coisas. Eu quero concluir dizendo que foi isso que Jesus Cristo fez, queridos. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele amou o Pai até o fim. Ele amou o Pai de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, ao ponto de se limitar, de se esvaziar, de se encarnar, se tornar como um de nós, se tornou homem. Ele é Deus. Se tornou um servo, se humilhou, foi obediente até a sua morte, morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai, para que eu e você possamos gozar e desfrutar da eternidade.
para que eu e você possamos estar juntos para adorar a Deus e viver com o Senhor no reino celestial. Jesus Cristo, Ele cumpriu o Shema. Ele citou isto, o Shema, como o maior mandamento lá em Mateus 12, versículo 29 e 30. Ele não apenas a ensinou o Shema, mas ele viveu plenamente o que ensinou. Em Cristo nós aprendemos o que significa guardar, experienciar e amar a Deus acima de todas as coisas. O Shema deixa de ser apenas um mandamento e se torna agora uma realidade para nós, queridos. Uma realidade em nossos corações para ensinarmos as nossas crianças e os nossos filhos. Por isso, pais, pastoreiam seus filhos, pastoreiem o coração de seus filhos. Igreja, ensina no caminho em que deve andar. Deus confiou a todos nós, Deus confiou à família a missão mais importante, alcançar e formar os corações dos nossos pequenos, para que eles possam ser fiéis e discípulos do Senhor. Depende da nossa disposição e, claro, da graça de Deus para nos dar sabedoria, perseverança, paciência. Isso é um investimento, meus queridos. Invista na eternidade de seus filhos, pois é um ato de fé, é um ato de amor, é um ato de obediência. Eu vi uma frase que eu achei muito interessante e a gente pode colocar muito bem para a nossa vida espiritual. Ensinar uma criança é plantar eternidade em um coração pequeno. Ensinar a criança no caminho que ela deve andar é plantar eternidade em um coração pequeno. Essa é uma outra frase de Matthew Henry, que ele diz o seguinte: se queremos que os nossos filhos sigam o caminho de Deus, devemos caminhar com eles nesse mesmo caminho. Então, para a gente ir para casa pensar sobre isso, pais, consagre seus filhos. Alcance o coração deles para Cristo Jesus. Aguce essas flechas. Jovens, permaneçam no caminho que receberam. Vocês têm a palavra em seu coração. Não se desviam, ou melhor, não se desviem dos caminhos que vocês vão encontrar por aí afora, principalmente alguns que já estão saindo do ensino médio, indo para a faculdade. Não se desviem desses caminhos, lembre-se do Shema. Igreja, abrace a nova geração com amor, com discipulado. E talvez para você, pai ou mãe, que acha que teu filho ou a tua filha já não tem mais esperança, nunca é tarde para você começar. Nunca é tarde. Nunca é tarde para você andar com seu filho. Nunca é tarde para você experienciar a vida com Deus, com Ele, para que Ele possa andar no caminho correto. Vamos colocar em pé? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela palavra que nos confronta, que nos desafia, mas também que nos orienta com amor e com esperança. Nos ajude, Pai, a podermos cumprir a responsabilidade que o Senhor deixou para nós. Ensinar a criança no caminho que deve andar. E nós sabemos que não existe um outro caminho a não ser Cristo Jesus, para que ela possa ter uma vida completa, uma vida eterna. Que nós possamos, ó Pai, sairmos daqui refletindo como nós podemos melhorar mais
no nosso ensino com as nossas crianças. Apesar das nossas falhas, apesar que muitas vezes não somos o melhor exemplo, o Senhor nos colocou e nos confiou essa responsabilidade para poder cuidar delas. E por isso nos ajude, através do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, cumprir de ensinar esse bem precioso que o Senhor tem dado a nós. Leve-nos para as nossas casas com o Teu cuidado, cheio de amor e de alegria, por saber que o Senhor tem sido um Deus presente em nosso meio, pronto a sempre nos amparar, nos exortar e nos ensinar a andarmos os Teus passos. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito do Deus, nosso Deus e Pai, que o consolo, a comunhão, o poder e a presença do Espírito Santo repouse sobre todos vós, povo do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém e amém.